Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele é digno de receber louvor. Um videozinho aqui rápido a respeito de uma confusão que se faz, já que hoje, já é dia 23, dia de Jorge, que é comemorado um santo da Igreja Católica e também de alguns segmentos espíritas, como Candomblé e Umbanda. E desculpa, mas hoje eu estou meio gripado. E muito crente faz confusão associando que Jesus Cristo a Jorge. Não tem nada a ver. E é uma coisa que a gente quer falar aqui. Isso é devido à forma como a pessoa é evangelizada hoje. Eu acho muito fraca a evangelização que é feita hoje e muito fraco ainda o disciplinado que é feito hoje. Por isso os crentes têm esse tipo de pensamento, é livre para pensar dessa maneira. E como é que pode uma pessoa estar tanto tempo na igreja e não ser repreendida ou esclarecido um assunto como esse? Jorge, na verdade, ele era um soldado romano, filho também de um soldado, segundo a história. O pai morreu, ele era ainda criança e pediu que ele se tornasse também soldado romano, e ele veio a se tornar soldado e romano. Ele veio até liderar tropas, naquele período do século III, se não me engano. É por aí, século III e terceiro século. Se não for, é uma coisa bem parecida. E ele chegou a liderar a tropa, Ele era filho também de a sua mãe era uma mulher que tinha muitas propriedades. E Jorge também era conhecido como ser cristão, um homem cristão. E um dos atos cristãos que Jorge praticou, que é reverenciado por quem reverencia Jorge, é o fato dele ter doado a parte da herança dele que ele tinha, doou para os pobres. Esse é um fato. E também quando o imperador da época começou a perseguir os crentes, ele foi contra, e parece que ele foi castigado por isso. Isso é o que eu sei por baixo, porque cada um conta uma história. E ele foi castigado por isso, foi surrado, e ele fez uma resistência a respeito disso. Mas essa é a história de Jorge. Aí vai falar que ele morreu no dia 23, que é o dia como hoje lá do ano tal lá. Só que, conforme vai passando o tempo, ele vai ganhando mais componentes. Como por exemplo, o cavalo branco. O cavalo branco, na verdade, ninguém se sabe. Isso para as pessoas é uma lenda. Ele, por ser um comandante de exército, ele podia ter até cavalos nobres e armaduras nobres, por ele ser um comandante, ele poderia. Mas que esse cavalo era branco, ninguém sabe dizer se era. O símbolo da cruz, cruz vermelha com fundo branco também, isso foi dado por uma nação, parece que pela Inglaterra, colocou lá em homenagem a essa nação, já passados séculos nisso, ele matando o dragão, é simbolizado também, não tem nada disso na história, porque na época nem dragão existia, nem dragão existe, nem dragão tem, porque o dragão ele é uma figura mitológica, representa o diabo, Isso também é dado pelos povos, Assim como o cavalo branco é para representar a sua santidade, já que ele é visto como santo, e ele matando esse dragão, é ele matando o mal, que é a representação do dragão para eles, para a Igreja Católica, que é o mal, é o paganismo, e isso é para a Igreja Católica, é o dragão. E ele morando na Lua, isso aí mesmo que não tem nada a ver, isso aqui é coisa dos brasileiros, as pessoas lá fora, que reverenciam Jorge, na verdade, não sabe, às vezes nem sabem que isso acontece, mas isso aqui é coisa de brasileiro. E ele é reverenciado em alguns países, como Portugal, Espanha, colocou o nome da nação,
homenageando ele, como é a Geórgia, e coisa desse tipo. E Jesus Cristo com isso? Será? E São Jorge é Jesus Cristo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus Cristo é completamente diferente. Jesus Cristo nunca foi soldado nem romano. Jesus era judeu. E Jesus era um rabino. Um rabino. E Jesus tinha discípulos. Jesus veio instalar o Evangelho. Jesus não andava de cavalo. Jesus, pelo que se sabe na história da Bíblia, Jesus nunca teve cavalo. Só existe uma narrativa que Jesus andou no jumentinho, que foi na entrada triunfal em Jerusalém, e o jumentinho nem era dele. A simbologia que se faz, a confusão que crente faz, que não deveria fazer, é sobre Cristo do Apocalipse, que vem montado no cavalo branco, né? E ele vai vencer o dragão. Essa simbologia é de Jesus vindo com a sua igreja, e ele vai vencer o mal de uma vez por toda, que é Satanás, que é simbolizado no dragão. E ponto. É somente isso. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o crente ainda fala assim, não, eu posso reverenciar Jorge, porque Jorge é a representação de Cristo. Não é. Jorge, para eles lá, para os católicos e para os espíritas, ele é um santo. Para a igreja católica é um santo. Para os espíritas também, de candomblé e umbanda também é um santo, é um orixá, se eu não me engano. Mas para nós não é. Para nós é o espírito, né, que a Bíblia, né, para nós acreditamos na Bíblia, então, na visão bíblica, ele é o espírito que atua por trás dessa imagem de Jorge e engana essas pessoas, mesmo que eles não gostem de saber isso, mas essa é a verdade bíblica. Então, a reverência do crente, ela é somente para Deus, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Somente. Ninguém mais tem que ser reverenciado como Deus, somente a Trindade. E essa confusão é uma coisa assim muito, eu acho que é muito absurda acontecer isso no meio cristão, por falta de um evangelho correto pregado e de uma doutrina correta aplicada. Aí a pessoa começa a pensar nesse tipo de coisa. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso participar da feijoada de Jorge? Eu aconselho que não, entendeu? Mas se a pessoa, por exemplo, eu não vou porque eu não tenho tempo, mas se a pessoa me convida, pô, vamos lá em casa comer uma feijoada, só, eu, para mim, não vejo problema. O problema é se me chamar, vamos lá em casa, comer uma feijoada e reverenciar a Jorge. Aí já é problema, não vou. Mas eu aconselho que você não participa, digo que você não participa, pronto, já está bom. Não precisa reverenciar a Jorge, reverencie Cristo, somente Cristo é Senhor, somente Cristo é santo, Ele é o santo dos santos, e os santos de quem Ele é santo é a igreja, aqueles que se santificam em Cristo Jesus. Esses são os santos de Deus. Não é os santos que estão por aí, os santos de Deus é a igreja, aquele que aceita Cristo e se santifica em Cristo, ou seja, deixa o pecado. Então só Cristo é Senhor, só Cristo é santo, só Jesus é Deus e somente a Ele devemos reverenciar e prestar culto. E lembre-se que servir a Deus não é difícil, o que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.